Olá a todos. Hoje veremos sobre os elementos de circuito. Nesse caso, nós já conhecemos os elementos passivos, que são os resistores, os capacitores, os indutores, que são os elementos que absorvem corrente. Agora, nós precisamos iniciar a diferenciação dos elementos ativos, que são as fontes de tensão. E posteriormente, na disciplina de eletrônica analógica 1, nós vamos observar outros elementos ativos, como os transistores e os amplificadores operacionais. Então, o primeiro elemento ativo que nós observamos é a fonte independente ideal. A fonte independente ideal é um elemento que fornece tensão ou corrente e ela é completamente independente dos outros elementos de circuito. Essa relação de dependência ou não nós vamos entender posteriormente quando virmos outros tipos de fonte. Nesse caso, a fonte independente ideal é aquela que nós já estamos trabalhando, a fonte de tensão. Como podemos observar aqui nessa figura, temos a fonte de tensão. Temos a fonte de tensão ideal e suas duas simbologias, com uma bolinha com sinais de mais e menos, ou uma barra maior e uma barra menor, indicando a polaridade da fonte de tensão. Observamos que nessa fonte de tensão, o sentido da corrente, ele é no sentido do terminal negativo para o terminal positivo, como podemos observar aqui nesses dois desenhos. Então, a corrente ela percorre esse sentido. Aqui podemos observar agora uma fonte diferente, que é a fonte de corrente independente, ou seja, em alguns circuitos nós podemos observar a fonte de corrente em que o sentido da corrente ele é de acordo com o sentido indicado na figura. Nós temos a corrente percorrendo de acordo com a seta. E nesse caso, essa fonte fornece corrente para o circuito. Geralmente, nós vamos ver esse tipo de fonte em paralelo com uma resistência. E vai ser muito útil, principalmente na análise de circuitos elétricos, quando nós formos tratar do circuito dos circuitos equivalentes. Agora, nós vamos tratar das fontes dependentes. Observamos as fontes de corrente independentes, que são aquelas que fornecem apenas o valor que é mostrado, tanto de tensão quanto de corrente. Agora vamos tratar das fontes dependentes. A fonte dependente, ela é controlada por algum parâmetro do circuito, que pode ser o valor de uma fonte, o valor da tensão em um resistor ou da corrente em um resistor, qualquer tipo de parâmetro previamente existente no circuito. E existem 4 tipos de fontes dependentes. Temos as fontes de tensão. As fontes de tensão elas podem ser controladas por um tipo de tensão ou por um tipo de corrente. E também temos as fontes de corrente, que podem ser controladas por tensão ou por corrente. Na simbologia, nós temos as fontes de tensão mostradas como um triângulo. A fonte de tensão controlada, ela é um triângulo com sinais de mais ou menos. E a fonte de corrente controlada ou dependente, ela é um triângulo ou um losango, controlado por uma seta. Esses tipos de fonte, apesar delas não existirem fisicamente, não é possível observá-las no laboratório, elas vão ser úteis para o modelamento matemático de outros elementos que nós vamos observar, como transistores
e amplificadores operacionais e circuitos controlados. Aqui, nesse circuito, nós temos uma fonte independente, fonte de tensão independente, e aqui desse lado nós temos uma fonte de tensão controlada, e aqui, como vocês podem observar, indica o parâmetro que ela é controlada, 10I, a corrente I, que é a corrente nesse resistor C, e o valor vai ser dessa fonte vai ser 10 vezes a corrente que trafega nesse resistor. Então essa fonte de tensão ela é controlada por corrente. Nesse caso, a corrente no resistor C. E no próximo vídeo nós vamos observar um exercício mostrando como é que a gente aplica essas fontes nos nossos cálculos. Vamos entender na prática como é essa aplicação. Até mais.